Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando, o podcast da BOP Comunicação Integrada, a BOP que entrega eventos, que planeja eventos, e é claro que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar lá na produção de eventos e diversos outros assuntos com uma pessoa incrível que tem uma das melhores entregas desse Brasilzão, se não for do mundo, tá? Porque agora a gente tá levando patamar. Então hoje a gente tem uma convidada que dispensa apresentações no mundo da produção de eventos. Ela soma mais de 20 anos de experiência no mercado. Entre os projetos notáveis de sua carreira estão o RD Summit, o TEDx Campina, da qual foi head de estrutura por 4 anos, e o Lead Campinas, que atendeu por 6 anos. Uma baita responsabilidade. Além de ter se reinventado nos eventos online durante a pandemia, dirigindo mais de 250 transmissões. Mas, além dessa trajetória intensa, ela também é educadora, palestrante, fundadora da Padrão DM e da ESP Educação, primeira escola de produção de eventos reconhecida pelo MEC. E o mais interessante, além da entrega profissional impecável, ela também vem trazendo reflexões importantes sobre saúde mental no nosso setor, que a gente sabe que é movido por pressão, prazos e muita energia, né? Então, seja muito bem-vinda, Dani Martins. Obrigada, Seja Van. bem-vinda, Obrigada, Dani. Su. Prazer estar aqui, finalmente. Finalmente, né? Palminhas. Deu certo, né? Essa agenda maluca. E quem estará aqui comigo hoje apresentando é a nossa Suelen, nosso atendimento. Pessoal. Adoro estar aqui. Dani, obrigada, de verdade. Eu sei que é uma correria a sua vida. Uhum. Você não fica em São Paulo, então você vai para lá, para cá. Tem a escola que a gente vai falar. E eu começo sempre com uma pergunta, que é a seguinte: quem é você fora do Instagram? Mas a Dani está fora do Instagram. Ela decidiu ficar nos bastidores. Decidiu, gente. E aí, então, quem é a Dani no dia a dia? Delícia. A Dani no dia a dia é aquela pessoa que gosta de ficar em casa, que tem uma vida muito tranquila, que gosta de cuidar da casa, das suas coisas, que gosta de se cuidar, que é a filha da Laíde, a irmã da Denise, a tia da Helena e a tia da Letícia. Então, é essa pessoa que gosta de sair, se divertir, conhecer pessoas, enfim, tá ali, fico no meu mundinho ali quietinha, meio introspectiva ultimamente, né? E agora low profile, sem vontade nenhuma mesmo de voltar, assim, não tendo mesmo, assim, nenhuma obrigação, que é isso que pesava muito, né? A obrigação de estar ali, de ter Sim, que porque produzir. você era super ativa, né, em produção de Muito, conteúdo. muito. Então, e aí era uma coisa que vinha uma cobrança não só, né, da equipe de marketing, de social media, mas também minha, né? E a busca insana por ter que fazer e ter que entregar. Então, tem que, acabou, e assim, não, realmente, tô nos bastidores, né? Ainda os conteúdos eu que produzo, tudo, eu só não tô mais com a carinha ali, né? A gente tem, depois a gente vai falar das redes sociais, você tem a rede social das suas empresas, dos seus projetos, mas a Dani mesmo eu vi que e assim, eu sou uma pessoa que assim, às vezes a gente termina o evento e fala, gente, eu não postei, gente, eu esqueci de postar, aí eu tô num lugar, eu posto de 5 dias atrás, mas eu acho que isso talvez seja não o segredo, não é o segredo, mas é aquela pausa que a gente precisa fazer, porque a gente do mundo de eventos enlouquece mesmo, né? Perfil pessoal, realmente, eu nunca tive, assim, se eu tive foi bem no início, assim, raramente eu postava alguma coisa, mas eu me tornei o produto. Sim. E aí, quando você se torna o produto e você tá em evidência, qualquer rusguinha, qualquer coisa é alvo de crítica, alguém vir te, né, criticar e trazer algo que ela não entendeu, o pouco que ela entendeu, ela já abre um leque enorme. E até recentemente teve um vídeo que eu postei na ESP, tem algumas pessoas falando, não, mas tem outras possibilidades, tá? Mas enquanto eu não tenho aquilo que eu
posso ter, eu tenho que me virar com aquilo que eu tenho, né? O Cortella tem uma frase, né? Faça o seu melhor com aquilo que você tem naquele momento. Perfeita. Então, é poder se adaptar. Acho que o produtor de eventos vive disso, né? De resiliência, de solução de problemas, e a gente soluciona problemas com as ferramentas que a gente tem. Então, vem muito disso, né? Mas a decisão, né, do low profile veio muito por também da conta né, que a gente vai falar, né, da questão da saúde mental também, mas é algo que a gente tem percebido muito, né? A maioria das empresas e pessoas, né, tem reduzido um pouco isso. Mas é muito gostoso, acho que eu tô conseguindo equilibrar e fazer essas participações lá no Meet Café, nos outros eventos que eu tenho palestrado também, então eu falei que eu virei artigo de luxo. Tá certo, a gente precisa se valorizar, a gente tá achando ok. Ô Dani, então assim, pra gente começar, quando que você percebeu que a sua vida era viver de eventos? Porque seu olho brilha, não é assim, né? Então, como que foi? Eu acho que não adianta, tem muitas coisas que a gente não explica, é dom, a gente tem a vontade mesmo, a gente já sabe fazer, a gente nasce fazendo, né? São duas frentes, né? Da educação e de eventos. Eu sou filha de um comerciante, meu pai já é falecido, mas ele tinha box no Ceasa e bar. Então, né, workaholic, vendedor, todo dia, né, organizador, todo dia, abre bar, fecha bar, é montar evento, fechar evento, Ceasa também, você abre, fecha e compra, não sei o quê, veio dali um pouco. E minha mãe, dona de casa, do lar, doméstica, tal, 100% organizada. Então, eu tenho 50% de cada um, tá aí, já vem, tá no DNA. Então, honro papai e mamãe e tá lá, né? Tá aqui e veio muito disso. E o lance da educação, minha mãe comenta que eu não brincava com as minhas bonecas, eu colocava elas sentadas e dava aula para elas. Eu tinha uma lousa de giz e lá eu escrevia, eu dava aula para as bonecas. Então, acho que vem muito disso, né? Mas eu sempre eu sempre amei sair assim. Eu picava cartão, como a gente fala, né? A gente das antigas, né? A gente fala isso. Mas eu ia muito para rodeio, eu amava rodeio. E aí eu comecei a fazer aí, tipo, o valor da entrada, eu ganhava a entrada se eu panfletasse na frente do rodeio, nos carros, no estacionamento. E assim, eu fui para Barretos e daí comecei a trabalhar. Eu trabalhava com vendas e a minha formação é em marketing. Trabalhava com vendas e eventos. O evento entrou, de fato, como uma maneira de ganhar uma grana extra, né? Mas depois virou a paixão, virou a profissão. Então, eu vivi durante 10 anos trabalhando com eventos e vendas. Depois, eu passei a viver só dos eventos. Então, são 15 anos só com eventos. E foram 10 anos ali do plano, né? Vendas e eventos. E são 13 anos já na área da educação. Mas eventos veio muito disso, assim. Comecei panfletando, depois virei recepcionista. Aí eu queria muito ser a menina do radinho, né? Aí eu comecei a ter o radinho proatividade. Não, até usar, né? Aí a gente vai, né, se adaptando e fui aprendendo. E foi numa época que para a mulher era muito difícil, né, entrar na produção. Muitas vezes eu em evento, toda de preto, com quase 2 metros de altura, as pessoas achavam que era o segurança. Segurança, né, ou a recepcionista, nunca o produtor. E aí fui, né, encarando, né, entrando nas áreas que era possível, fazendo controle de acesso, até, de fato, conquistar o meu espaço nos bastidores, em shows, em rodeios e depois no mercado de eventos corporativos. Muito bom. Muito bom. Ô, Dani, você falou que você começou como freela, né? A sua trajetória sempre foi sendo freela. E quando deu a virada de chave? Quando a gente conhece a Padrão DM, que todo mundo fala, tem o Vamos Produção. Quando foi a virada de chave para você? Tem alguns pontos, assim, os ápices, né, durante a transição de carreira. Primeiro foi que eu ainda trabalhava com vendas e eu recebi uma proposta para administrar uma casa noturna. E aí eu fui trabalhar nessa casa noturna em Jundiaí. E trabalhando lá, o dono de uma outra casa noturna de Indaiatuba me viu trabalhando e também me fez a proposta. E aí eu me vi trabalhando em 2 casas noturnas. Então, uma era tipo até um happy hour e a outra entrava na madrugada. Então, eu saía de uma e ia para outra. Caramba. E ainda eu trabalhava com vendas durante a semana. E isso eu emendava os finais de semana fazendo isso.
Aí até que veio a proposta de me tornar sócia de uma delas, e daí eu abandonei tudo. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha já 6 anos de empresa, carreira, viagem internacional, carro da empresa. Eu tinha um Tonton. Quem for das antigas vai lembrar, saber o Nossa, GPS, sim, o sim. Tonton. Aquilo ali era caríssimo. Aham. Era tipo um Mac Ultra Mega Power hoje, era uma Blackmagic aqui das câmeras dos meninos, era você ter um Tonton, porque eu já não precisava mais parar nos postos para perguntar, né? Eu tinha o PPS, né? Pergunta para saber, não era GPS. Eu não precisava mais parar no posto para perguntar. Então, tipo, nesse nível, e eu joguei tudo pro alto, falei, vou ficar aqui. Em um ano eu quebrei, fiquei com dívida, devendo pra agiota, tive que fazer empréstimo no nome da minha mãe, porque eu tava com o nome sujo, para pagar tudo que eu devia. E aí que eu descobri que eu não sabia fazer evento. Caraca, Aí eu falei, Dani. lascou, não sei fazer evento. E eu falei, eu preciso aprender a fazer. Porque eu tava dentro da casa noturna, recebendo um monte de artista nacional, de nível nacional, tudo, a casa grande, tudo. E não sabia, e a gente quebrou. E a gente quebrou, que daí veio também o que aconteceu lá em Santa Maria, né, no sul. E aí Uhum. teve, né, a maioria das casas fecharam, a gente tinha uma questão irregular lá de uma rampa e um poste nosso lá. Acabaram fechando e aí a gente não aguentou. 3 meses fechado, a gente não aguentou. E aí foi muito difícil recomeçar. E aí eu brinco que eu tive a crise do currículo. Eu comecei a mandar currículo para um monte de lugar, para a área de vendas de novo, né? E aí quando alguém me chamava, eu falava, não, já estou empregada, já consegui, porque eu acreditava muito naquilo. Olha só. E aí, quando eu fui buscar cursos na área, eu não encontrei nada específico de produção de eventos. Eu achei algo muito básico, só de organização, Uhum. protocolo, etiqueta, que ainda existe até hoje. E aí, eu achei um curso de assessoria de imprensa. Eu fui fazer esse curso de assessoria de imprensa e a assessora, a pessoa que deu o curso, ela me convidou para trabalhar com ela. Aí foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar no DVD da Paula Fernandes, isso lá em 2010. E aí, eu, com ela, fui aprendendo muitas coisas. E no meio do caminho, eu conheci o Thiago Zibord, que é da Vila de Produções. E aí, eu vi ele divulgando a Vila de Produções, ele de Campinas também. A gente não se conhecia, vizinhos, mesmo bairro, tudo. E a gente não se conhecia, mesmo sendo da área. E aí, eu comecei a fazer a assessoria para ele. Até que ele falou, Daninha, você entende muito. Ele falou, vem dar aula também, vem palestrar também. E aí, nisso, a gente começou também a fazer os cursos. E eu voltei a fazer os eventos de forma freela, com Uhum. ele, com outras oportunidades que foram aparecendo e não parei mais. Mas eu nunca fui funcionária de agência, eu sempre fui freela, a minha profissão a vida toda foi freelancer, né? Eu sou freelancer até hoje. O pessoal fala, empreendedora, empresária. Não, eu sou E freelancer. você nunca quis abrir uma agência, né? Você falou no Mídia Café. Nunca quis, assim, nunca tive vontade, nunca tive esse ensejo, porque eu vou, faço, aconteço ali, sabe? Essa questão da gestão, é uma dor que eu tenho, a gente estava falando um pouquinho antes disso, né? Eu sou muito do operacional, da ação, do campo, da rua, do fazer acontecer, né? Até com os cursos também, né? Eu chego aqui, explico, ensino o que eu quiser, mas toda a parte da gestão, né? De um negócio é diferente a gestão de um evento. Sim. Que a gestão de negócio é uma coisa crescente. E contínua, Exato. Do negócio, não. Você abre uma empresa para ela durar 2 horas, 3 dias. Você abre você, né, monta uma casa, você monta uma cidade, né? Para ela durar, às vezes, 2, 3 finais de semana, como os grandes eventos. Então, é um pouco complexo. Aí eu nunca quis e sempre fui freela. Brinco que eu tive algumas crises de currículo e também mandava currículo, aí fazia entrevista com alguma agência, falava, não, obrigada, agora já apareceu outro projeto, não sei o quê, tal. E a gente vai, né? Dançando nessa montanha-russa aí, mas é uma trajetória aí de 25 anos já, né? Tem bastante tempo. E aí foram 10 anos com eventos e vendas e 15 anos só em eventos. E assim, foi na dor, né? Você Foi. aprendeu assim, não foi Total. mais ou menos, você aprendeu ali na dor. Na porrada. É na rua que a gente aprende. Na porrada. Mas eu falo que se eu tivesse tido uma Dani Martins para ter dado umas dicas lá atrás, eu tinha pendurado a carteira com 30, não com 40. Não, e assim, você aprendeu e agora você ensina, você é Sim. referência em educação na produção de eventos, que é o Sim. que você falou. Lá atrás, você já não achava nada. E agora a gente vai falar da sua escola e tal. E aí, e você foi professora de faculdade, que a gente leu aqui na sua mini bio. Aí você descobriu uma nova paixão, né? Sim. Que é a nova paixão, que é lecionar. E para você agora é o que
tá aí no seu coração é o que você vai tocar daqui pra frente? Van, eu tenho também o trabalho como diretora, né, de house, então eu faço ainda, né, a parte de roteiro, gestão de conteúdo, a parte de direção artística em É a house única coisa que mix. você Em evento, continuou. sim, eu não faço mais o operacional, montagem. Então, tem gente que fala, mas tá trabalhando ainda. Não, eu aposentei, eu pendurei a carteira da produtora de montagem, né? Que foi onde realmente, né, eu ganhei notoriedade, foi onde eu fiz os principais eventos, foi com produção de montagem mesmo. Então, eu fiz essa migração, né, essa pausa, justamente por conta do estresse todo, a questão da saúde, né? Na última pneumonia que eu tive 3 pneumonias que, assim, Nossa. prejudicou demais o meu pulmão. Eu só tenho 70% da capacidade do meu pulmão, eu nunca fumei. Foram 3 pneumonias maltratadas, assim, mal cuidadas, de madrugada, na Pegando vento, chuva, tô com gripe, não vou no ar-condicionado, hospital. toma um remédio, faz um paliativo, alguma coisa assim, dá um jeitinho. E aí, eu já tinha as 3 hérnias de disco, e quando quando eu tava eu tive essa terceira pneumonia, eu tinha 35. E aí eu planejei, eu falei, não, com 40 eu paro. Falei, não dá, senão eu vou morrer fazendo isso aqui, eu não quero estar com 60 anos ainda, virando madrugada, né, carregando cadeira, carregando peso, essa coisa toda. E me programei para isso. No meio do caminho veio uma pandemia, mas mesmo assim eu consegui. Então, em 2024 eu completei 40 anos, e aí eu literalmente pendurei a carteira, fiz uma cerimônia, fiz um festival, o Festival 40, que foi meu aniversário, 3 bandas, 2 DJs, não sei o quê, comemorei com gosto, assim, fiz a cerimônia de pendurar mesmo a carteira, ela está pendurada lá junto com as minhas credenciais, tal, fiz todo um rito de passagem. Ela sabe fazer eventos. O meu aniversário foi nesse nível, assim, e, tipo, eu consegui colocar, né, isso em prática ali, né, esses 5 anos, né, para poder aposentar, mas a duras penas também, abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão de ser referência no mercado, o melhor cachê do mercado, não sei o quê, e aí você vai fazendo adaptações. E migrar para a escola, que aí foi quando eu lancei o padrão DM, e o padrão DM é muito isso, né? Ai, carimba aí o padrão DM, né? Que é o padrão DM de Dani Martins, que se trabalhou com a Dani, trabalha com qualquer outro, né? Sim, Porque o sim. sorriso está no rosto, mas a mão é firme que só, né? Então, a tia Dani é a malvada favorita, né? Por isso os mini Danis, né? Então, a gente brinca bastante disso. Mas eu tive essa passagem, né, e essa decisão por isso, por questão física mesmo. E lecionar, ensinar as pessoas, no início lá com o Thiago foi uma necessidade. Ele sentiu essa necessidade de melhorar o nosso mercado, ouvimos muitas críticas de que a gente estava colocando concorrente no mercado, que já tinha gente demais no mercado, e hoje falta mão de obra, né? Exatamente. Então, a gente iniciou nesse sentido, ele me colocou ali à frente para poder palestrar e tô aí até hoje. E eu falo, é muito gostoso, porque quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Carolina. Essa frase dela é assim, é para a eternidade. Então, é o tipo de coisa que eu faço com muito prazer, eu faço com muito gosto, né? Eu tenho uma facilidade muito grande, né? E hoje, à frente da ESP, que é a primeira escola superior de produção de eventos, a gente tem um curso de extensão universitária, que tem o reconhecimento do MEC, e os cursos livres com outros professores do mercado também. Então, a gente, né, aos poucos foi adaptando e conseguindo construir aí um legado, né? Porque de transformar mesmo o mercado, né? De colocar mais pessoas capacitadas, né? E ensinar de fato o que está acontecendo. Nas faculdades a gente tem uma dificuldade, às vezes, nesse sentido, de que são professores que não são atuantes no mercado, mas que por quesitos, né, da instituição estão lá e precisam lecionar aquela matéria. Então, algumas eu já lecionei em várias, né, até fora aqui do estado, mas a gente sempre tem essa dor de que não são profissionais atuantes, né, que estão ali lecionando. Perfeito. Muito bom. Ô, Dani, e o que te motivou a criar a ESP? A dúvida que não quer calar. Na verdade, quando eu estava com o Thiago lá na Vila de Produções, a gente tinha muito isso o curso livre, vamos lá, tal, não sei o quê. E aí, ele teve algumas questões pessoais, ele voltou a trabalhar com banda, e eu desenvolvi um treinamento que até hoje eu tenho ele, que chama Os Bastidores da Produção de Eventos.
É um workshop que tem 5 fases, passa pelas 5 fases de um evento, e que eu dou um giro de 360 graus. E esse curso, realmente, eu fui rodando com ele, assim, a nível Brasil, e foram mais de 5.000 alunos, são Caramba. quase 10 anos, tem 8 anos que eu criei esse workshop, e só neste workshop foram mais de 5.000 pessoas que se formaram. E aí, a necessidade da vinda da ESP foi quando, de fato, eu via muito isso. Eu falava isso muito lá atrás. Gente, precisa ter uma faculdade mais específica, com professores que realmente atuam. Porque, infelizmente, ainda é muito vago e muito raso o conteúdo que é passado. Hoje a gente tem as faculdades, né, com os cursos técnicos e tal, que formam profissionais, mas não formam com a realidade do mercado. Então, hoje, por exemplo, essa extensão universitária que eu tenho, ela fala para o cara como cobrar. Quanto ele custa, sabe? Como fazer um contrato para ele realmente se profissionalizar. A pessoa não sabe. Não é curso só de case, né? Não é só assim, ó, você monta assim, você monta assado. A gente traz todas as atualizações de mercado. A gente teve uma aula ao vivo na última semana e que eu levei 2 coisas que a gente, na verdade são 3, né, que a gente observou no mercado dentro do fatiar do produtor. Porque quando a gente fala do produtor, tem várias vertentes, várias possibilidades, vários nichos para eles trabalharem. E aí eu apresentei para eles que eu trouxe de Brasília, que lá eles estão usando o produtor de detalhe. Tem um produtor de detalhe, contrata uma pessoa só para ficar vendo os detalhes de tudo. Então, tem o produtor de detalhe. Produtor de mobiliário. Isso nas feiras e em grandes convenções está humanamente impossível de não ter, porque você não consegue, por exemplo, fazer um RD Summit com uma única empresa de mobiliário. Você tem várias, e aí, várias atendendo, né? E aí pega, por exemplo, quando eu fiz, nós tínhamos 1.300 unifilas, 1.000 eram de uma empresa e 300 eram de outra. E para isso não se misturar? O prejuízo que a empresa tem em ter que repor esses unifilas, ou que quer que seja, que mobiliário seja, para essa empresa. Compensa 1.000 vezes deixar um profissional contratado, específico, exclusivo, só para cuidar de mobiliário e ele ter essa organização. Isso aqui é do fulano, isso aqui é do ciclano, isso aqui é fornecedor tal, fornecedor B, e aí vai, o produtor de mobiliário. E agora os grandes festivais, os grandes eventos, os grandes projetos estão dividindo o A do B. Então, tem produtor só de alimentos e tem produtor só de bebidas. Por conta da demanda que é muito grande. Eu vi recentemente isso num grande evento de música que teve recentemente. Então, isso acabou, tipo, eram vários dando de A e B, porque daí o nome é B, agora dividiu. Dividiu. Tá certo, né? E tá, porque é gigante. Eu trabalhei nessa área, no Allianz Parque, no Lollapalooza. Então, assim, teve um dia de Lollapalooza que a gente vendeu 1 milhão de copinhos de água. 1 milhão de copinhos de água. Então, são números, assim, gigantes e que, se você não tiver o controle, realmente, alguma coisa se perde. E engana-se quem acha que ter um produtor para cada área, isso vai dar prejuízo. Muito pelo contrário, ele está ali justamente. E isso é uma das coisas que eu ensino na extensão universitária. O produtor de eventos que não se posiciona, o produtor de eventos que não se valoriza, que não sabe o seu valor, ele não consegue nem negociar. Porque ele vai garantir para aquele cliente de que a contratação dele vai fazer com que ele contrate certo, com que ele tenha entre aspas, fiscalização, um andar, né, um andamento ali, de fato, daquele evento. Então, vou dar um exemplo. Contratei uma empresa de audiovisual e tem ali um produtor técnico para, né, auxiliar em tudo. E aí, não estou falando que a empresa de audiovisual faz isso de propósito, mas sei lá, numa negociação, colocou lá 10 par LED, colocou 20 movens e 500 ribaltas. Chegou lá no dia, não precisou de tudo aquilo, mas o orçamento já está aprovado, tal. E ninguém vai contar, ninguém vai contar, ninguém vai conferir, ninguém vai fazer um pente fino. E às vezes você tem um extra de uma outra coisa que pode ser substituído por aquilo ali. Então, eu sempre argumentei muito com os meus clientes dessa forma, porque meus clientes sempre foram as agências, né, 90%. Eu devo ter tido, sei lá, ao longo desses anos, uns 5, 6 clientes diretos, né, que eu atendi, que foram ou empresas ou profissionais do mercado do marketing digital. Então, eu peguei muito o hype da fórmula de lançamento, então fiz os principais players dessa área, trabalhei diretamente para eles ou por agências também, e aí eu tinha muito essa argumentação. Eu tenho um cliente que eu atendo até hoje, mas agora eu atendo já com direção. Quando eu parei com a montagem, eu fiquei 1 ano sem ir, aí depois me pediram para voltar na direção de house. É um cliente que eu já tenho, acho que uns 10, 12 anos mais ou menos que eu atendo, e elas, toda vez, elas chegam e falam: Dani, tá aqui, ó, minha planilha é essa, quanto você vai reduzir? O quanto eu reduzo é o quanto elas me pagam. A gente tem muito essa troca. Que legal. Então, assim, chega a ser um desafio.
Porque aí a gente consegue, e foi numa trucada que eu dei. Ela falou, não, esse valor é muito alto pra gente. Eu falei, se eu reduzir isso na minha planilha, você me paga? E eu reduzi muito mais. Então, conhecimento de causa. A gente tem segurança de negociar, a gente tem segurança de entregar, a gente tem segurança de fazer esses tipos de negociações com o cliente, justamente quando a gente tem conhecimento. E aí, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica de trabalhar, a gente trabalha menos, ganha mais. Então, as pessoas precisam entender que a área de eventos, ela já virou, mas para algumas pessoas ainda está virando. Ela não é mais o braçal, o workaholic, é estratégia. As pessoas ainda acham que é bater a mão no peito e falar, nossa, vou tentar olheira, eu fiquei 36 horas sem dormir, eu tô sem comer. Não, faz estratégia, escala, sabe? Dupla com alguém, entendeu? Para você ter condições de realmente pegar mais eventos, né? E poder crescer ali. Então, o evento deixou de ser festinha há muito tempo, né? Mas infelizmente existe e ainda muita gente amadora. A gente falou bastante disso no Meet Café, que é o lance do cliente não entender muito de produção e às vezes dificultar em alguns sentidos. Então, a hora que tiver esse conteúdo disponibilizar, por favor, assistam e mandem para os clientes de vocês, porque daí sou eu falando, aí você só dá uma cutucadinha, alguém tinha que falar, né? Então, eu falo, mas a gente tem muito ainda o que conhecer. E o mercado de eventos é um mercado muito dinâmico. Ele tem novidade todo santo dia. A cada minuto acontece uma novidade. Vindo para cá, eu estava vendo uma matéria, agora como eu tô low profile, eu tô mais vendo blog, site, agora eu vejo status do WhatsApp, eu não vejo mais stories, porque realmente eu não tenho mais nenhum aplicativo, eu não tenho. Eu conecto às vezes só pelo computador mesmo, e quem administra para mim é o social media e uma assistente, então eu tô bem, o celular dura 2 dias a bateria agora, eu tô enxergando melhor, então já tenho o quê? Acho que uns 3 meses, já uns 2, 3 meses, então eu tava vendo essa matéria e tava lá, que por dia tem 15 mil eventos em São Paulo. Olha isso. 15 mil eventos por dia em São Paulo. E o número que eu vi ali, posso até puxar a fonte depois, mas que muito provavelmente foi o que essa fonte levantou. Se a gente for ver, isso aqui é um evento. Uma diária de gravação de podcast é um evento. Você se programa, você convidou, você preparou, aí vem o convidado, é um coffee, é as pessoas que estão trabalhando. Isso aqui é um evento. Então, é muito amplo, é muito grande. As pessoas precisam, de fato, valorizar mais, assim. E o conhecimento é muito atrelado a isso. E engana-se quem acha que, ai, nossa, eu não preciso estudar, porque eu já estou na estrada há muito tempo. Ai, porque eu já tenho conhecimento. Ai, porque eu não vou estudar, porque eu já estou na minha zona de conforto. A zona de conforto é quentinho, o inferno também é, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Né? Adorei essa frase. Vai virar título. Mas exatamente, pessoal, a zona de conforto é quentinha, gostosa, o inferno também é. Então, toma cuidado, porque pode dar ruim ali. Mas aprender é muito gostoso, é muito prazeroso. Eu sou muito curiosa. Eu tô o tempo todo, eu tenho, né, o pensamento muito acelerado. Hoje eu recebi um diagnóstico da psicóloga. A carta lá depois que mostra. Aí tem lá TAG, TOC, síndrome do pensamento acelerado e pré-burnout. Tudo. Aí eu falei, doutora, não precisava esfregar na minha cara assim, né? Tudo bem. Mas a gente olha para isso, né? O importante é olhar e você recalcular a rota, né? É como um GPS, a gente estava falando do GPS, né? Do Waze, um Maps. É recalcular a rota, é entender, ter conhecimento de causa e ver, peraí, opa, né? Porque o corpo da gente vai dar, né? Esses resultados, mas o cérebro da gente, ele cansa. Não é de estudar, não é do conhecimento. Eu posso falar por mim. É de muitas vezes não conseguir, às vezes, dar fluidez para aquilo ou colocar em prática. E aí é aquela coisa assim, nossa, mas eu tentei e tal, não sei o quê, fui, voltei. Eu já me frustrei muito, assim, com coisas que, por exemplo, eu lancei no mercado e aí alguém foi lá, fez igual ou parecido e explodiu. E aí eu me questionei e falei assim, poxa, mas eu tive a ideia primeiro, tal, não sei o quê. Depois eu falei, sabe? E aí as coisas fluíram e aí você vai indo. Mas o estresse mental que a gente vem vivendo é muito dessa... nem sei se existe essa palavra, mas é dessa desnecessidade de informações de última hora. O briefing chega para ontem, o evento é antes de ontem. Essa pressão desnecessária, de fato, essa desnecessidade. Criei uma palavra aqui das coisas serem feitas da forma que são. E as pessoas se acostumarem e acharem que é normal, assim, que é normal. É isso que tá
fundindo os cérebros por aí. Então, se a gente não parar, se a gente não se respeitar, o corpo vai parar sozinho, vai pifar. Mas o conhecimento, ele, nossa, te leva para lugares assim inimagináveis. Um exemplo é a graduação, a pós-graduação, a aula de pós-graduação que eu dava na PUC do Rio Grande do Sul. A PUC do Rio Grande do Sul é a nossa Harvard, né, gente? Venhamos e convenhamos. E quando eu recebi o convite, eu falei, como é que eu vou dar uma aula de pós-graduação se eu não sou pós-graduada? Na PUC ainda. E aí a devolutiva que eu tive foi de que o meu conhecimento era maior do que qualquer certificado ou diploma. Aquilo eu olhei e falei, meu, sensacional. Mas ano passado eu fiz 2 pós-graduações, eu tenho docência em ensino superior e docência em ensino técnico. Enxerga tanto ao contrário também, né, gente? Exato. E aí tem muito diploma que não quer dizer nada. E foi muito legal, porque realmente essa pós-graduação, muitos alunos me procuraram, eu recebi muitos contatos no LinkedIn, até uma devolutiva da própria PUC também, de que assim, entre vários professores que tinham, eu fiquei ali no ranking dos 3 primeiros. Que legal. Dentro do período ali da duração da pós-graduação, que foram de 2 anos. Então, foi um reconhecimento muito bacana, assim. Fora outras instituições como FATEC, ETEC, SENAC. Então, já ministrei palestras também na AMB Morumbi, Casper Libero, várias delas, assim. E que o retorno é muito gostoso, assim, dos alunos. Nossa, positivo, em 1 hora, caramba, minha cabeça foi lá e voltou, quanta informação. E é isso, a gente muitas vezes compartilha os cases, a gente compartilha aquilo que a gente viveu. E é gostoso, e é fácil de compartilhar isso, porque eu vivi, né? A Su participou da oficina de House recentemente, né? E foi a primeira vez que eu fiz, e eu falei, gente, eu peguei tudo que eu achava que era, juntei aqui, só criei uma ordem cronológica, e aí, como é que foi? Aí hoje ela me falou que foi bacana, então... as meninas voltam com a cabeça pilhada, né? Volta. E tenho parceiros incríveis, assim, os meninos da 40 Graus, lá o pessoal da Mercedes, que super abriu as portas, assim, deixou a gente criar, né? E ajudar, e juntou todo o time ali para colaborar, para fazer o todo, e foi muito, muito bacana. E é isso, eventos também é feito disso, networking, contatos. Total. Sim. Ô, Dani, assim, isso que você falou de produtor de detalhe, o produtor de mobiliário, né? Polêmico, hein? Polêmico. Vamos. Isso é super importante, porque o seu público é o produtor. Sim. Só que, de certa forma, são as agências, né? Então, por exemplo, eu consumo muito o padrão DM. Por quê? Porque eu quero que todo mundo lá, os boppers, sejam capacitados para fazer a melhor entrega da nossa vida sempre. Dito isso, a gente tem agora, então, um desafio que a gente já não consegue aprovar com o cliente um produtor tão essencial, sei lá, dá um exemplo, um produtor que a gente não consegue de palco. Produtor de palco, a gente vai ter muita coisa no palco. De A e B, quantas vezes? Não, mas tem um hotel, tem o pessoal tem do buffet. Hotel, e outra, tem a Suelen atendimento. Eu faço. Deixa que eu então, faço. assim, já é muito difícil. Sim. Como que será que a gente vai chegar e explicar para o cliente, olha, então, agora o seu evento está cheio de detalhe. Muita entrega que a gente precisa de uma atenção. Como que a gente vai aprovar um produtor de detalhe, um produtor de imobiliário? Olha essa história que você contou, que você conseguiu, que teve um grande prejuízo. Então, a gente sempre tem que contar uma história. E aí fica aqui a provocação de como que os clientes também precisam buscar o conhecimento, né? Não é só o produtor, a agência, mas o cliente, que é o que a gente fez um pouco no Meet Café, que a gente conseguiu juntar todo mundo. Mas, assim, o mundo ideal seria isso, porque, no fim, todo mundo quer o evento perfeito, né? Sempre. Van, acho que você trouxe 2 pontos super importantes. Que é o primeiro e que eu acho que vale a pena enfatizar. Você é uma curva, fora da curva em relação ao que você faz com o time. Eu já te falei isso no off várias vezes, já falei isso para as meninas todas, falo isso para outras pessoas que eu convivo de algumas agências e que eu tenho o prazer de ter sido já convidada para ministrar os cursos em company ou tá sempre participando dos cursos. Então, são raras as agências que, de fato, investem, né, nas pessoas ali para o seu tipo do tipo de trabalho que a gente realiza, produção. E quando tem, você vê muito essa questão, né, de trazer e de ter o time próximo.
A maioria das agências que eu trabalhei é assim, você tem que chegar pronto. E se você quiser fazer algum curso, te vira, é problema seu. A formação é sua, não é minha, você não é meu funcionário, nada, não sei o quê, você é um freela. Então, você te vira e vem aqui já pronto. Eu quero você prontinho, mastigado. E aí, a outra ponta é o lance do próprio produtor, que eu já falei que ele tá há muito tempo no mercado, né? A galera old school, os macaco velho que a gente fala, que fala, pra que eu vou fazer um curso? Eu já tive situações da dona da agência contratar o meu treinamento, eu chegar para dar o treinamento e eu ser fuzilada na sala. Eu não acredito que eu tô aqui, porque eu não vou, eu já sei tudo isso e não sei o quê, tal. De tipo assim, tô perdendo tempo, ou aquela falta de respeito, de estar aqui, mas tá no celular, ou tá, às vezes, conversando até com um colega do lado. Eu já passei por isso. E aí, quando você vai ver, as pessoas que fizeram isso, foram 2 em específico, né, nesse treinamento, e que aquilo me deixou em choque, assim, porque eu realmente não esperava. E não foi o meu melhor treinamento, mas eu entreguei o que eu podia entregar naquele momento, porque realmente me impactou muito aquilo. E depois, no final, para minha surpresa, a dona da agência falou, eu só queria comprovar. Realmente, os 2 que menos fazem foram os 2 que menos prestaram atenção. 3 dias depois, foram demitidos. Olha só. Então, assim, foi um choque de realidade dentro da agência, que depois o negócio, né, revirou todo e teve uma construção muito positiva. E são poucos os que têm esse pensamento, né, que tá sempre buscando, que também tá sempre estudando. E os donos da agência... aquela frase maravilhosa que você fala, Qual? que é... Ai, que você contamina. Eu falei que eu gosto de trabalhar com quem contagia, não com quem contamina. Ai, é difícil, né? Exatamente, porque tem sempre a laranja podrinha ali que vai contaminar. O que contamina, você tira fora, senão não dá ruim. Você tem que estar com quem contagia. Eu gosto de trabalhar com quem contagia, que é o que a gente fala. A técnica, como fazer, a gente consegue ensinar. Agora, a pessoa vem, sem comprometimento, a pessoa... Nossa, mau caráter, mal educado, né? Ou arrogante, não sei o quê. Isso você não consegue mudar, porque é caráter, é da pessoa, né? A gente trabalha com profissionais, não com pessoas. Então, a gente precisa ter pessoas que contagiem, né? Não que contaminem. Então, isso é muito forte para mim, assim, muito evidente. E aí, quando a gente vê o tipo do profissional que reclama, aquele que sempre reclama que não tem vento, eu tenho vários alunos com esse perfil. Porque tá ruim aqui, que não sei o quê, tal. Para vários, eu já falei, muda de cidade, vai para outro lugar. Eu tenho um case de uma aluna que ela estava lá em Minas, ela foi para Goiânia, hoje ela está trabalhando no maior escritório de sertanejo. E ela só reclamava da cidade dela. Eu falava pra ela, sai daí, muda daí. Você tá falando que só tem panela, que não sei o quê. O que te impede de sair daí? Olha, que legal. E ela saiu e ela foi. Então, às vezes, eu acabo tendo um posicionamento, né, muito duro. Às vezes tem gente que interpreta de uma outra forma, mas é o que a pessoa precisa ouvir. E muitas vezes eu ouvi isso. Dani, meu pai nunca me falou isso. Minha mãe nunca me falou isso. Eu nunca tive esse empurrão, né? E é isso, a pessoa tá ali, eu só dei um empurrãozinho ali. E às vezes é isso que a pessoa precisa ouvir. Mas as pessoas gostam muito de ouvir, né? Ai, vem cá, não sei o quê, querem colo. Ou não querem ouvir, só querem falar. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu estou estudando muito sobre comunicação não violenta, né? Sobre CNV. Isso tem me ajudado muito nesses últimos tempos. Mas... quando você percebe que é o perfil do profissional que ele reluta em relação a isso, eu já nem brigo mais. Antes eu insistia, brigava. Eu, durante muito tempo, fiz um trabalho de prospecção em várias agências para dar o treinamento. E aí, muitas vezes eu via, quem que é essa menina aí? Eu já tô no mercado há muito tempo. Teve uma vez que uma pessoa entrou em contato e falou, ai, me explica melhor o que é essa ESP aqui, né? É SPE, o que é, não sei o quê. E aí eu expliquei, ele falou, não, para mim não preciso, porque eu já sou dono de agência, então não preciso. Nesse nível. Então, a gente vai encontrar com esses tipos de profissionais. O poderosão que sabe tudo, e que agora tá desesperado atrás de mim porque precisa de profissional, porque ninguém para na agência dele. Por que será? Então, a gente sabe das voltas que o mundo dá. Eu já tive diversas situações que, nossa, a gente ficar dar 30 podcasts aqui para contar. Eu já fiz muitos, né, podcasts, já gravei aqui na Crosshost também. E quando a gente encontra com os profissionais, a gente já identifica. Eu parei de querer insistir, sabe? Eu tenho um ímpeto muito grande, assim, é um negócio que é missão de vida mesmo, transformar o mercado de eventos. De que forma? Educando o mercado, apresentando soluções, evitando com que as pessoas, né, sofram tanto, encurtando o caminho. Não é nem uma professora, eu falo que eu sou uma facilitadora, eu facilito os caminhos, sabe? Não vai por aqui que eu já fui, mas se você quiser, tem muita gente que chega pra mim, ai, Dani, por que você foi pro corporativo? Eu falo, a melhor fatia do mercado, né, os melhores eventos e tal. E aí a pessoa, mas meu sonho é trabalhar com show. Então
Vai com Deus. Tem outro, aí vai e fala, nossa, Dani, bem que você me avisou, mas eu fui, deixa aí, né? Deixa eu pagar pra ver. Viver, né? Do mesmo jeito que tem gente que é de show, fala, mas sei lá, vou trabalhar numa agência, né? Fixo, eu vou ter mais né, estabilidade, não sei o quê, tal. Aí dá 2, 3 meses, Dani, sua boca, hein? Pelo amor de Deus. Mas isso é porque é experiência, muitos anos vivendo isso, e eu vivo isso 24 horas por dia. Eu transbordo eventos, onde eu vou é o assunto, e ser referência na área tem um peso. Então, as pessoas me procuram meio que assim, é um oráculo, né? Gostei. É o oráculo dos eventos, não é mais nem o Google. Antes era o Google dos eventos, porque é tanta indicação, né? Agora é o oráculo dos eventos. O que eu faço, né? O que você acha? Qual que vai ser o futuro dos mercados? Peraí, deixa eu baixar a Santa Dani aqui, abrir minha bola de cristal e eu vou descobrir. Mas é porque a gente acaba acompanhando muito o mercado e tendo perspectiva. E eu já tive muitas previsões exatas, né? Eu lá atrás cantei a bola das agências de viagens, né, se transformando em grandes agências de eventos. O lance do online, eu sempre falei que o online ele veio para ficar, ele tem menores proporções, óbvio, do que a gente tinha na pandemia, mas até hoje a gente está aqui dentro do estúdio que está aí, e o tempo todo a gente vê eventos sendo transmitidos. O híbrido não vai embora. Não. Ele chegou e ficou. Exato, e aí você vai. Mas por quê? Porque profunda conhecedora do mercado, eu tô ali o tempo todo e eu estudo muito. Eu não passo, sei lá, 2, 3 meses sem engolir um livro sobre, ou fazer um curso, seja online, seja presencial, visitando outros eventos, participando como público de fato. Isso é super importante, né? Eu preciso viver o que o público vive para eu saber qual que é a melhor solução para ele. Então, isso me dá, e realmente eu transpiro isso 24 horas por dia, assim, é intrínseco, assim, meu sangue, os exames saem lá. Seu olho brilha também. É muito bom. Ô, Dani, eu hoje atualmente na BOP eu sou atendimento, né? Só que eu amo a produção, né? Comecei como produção. Não consigo tirar o pé da produção. Então, atendimento, produção, house, eu fiz o seu curso recentemente. Qual mensagem você deixaria hoje para os produtores que estão começando? Porque eu lá atrás eu tinha uma visão da produção. Hoje eu já tenho outra perspectiva, né? Qual mensagem você deixaria para esse público que está começando agora? Primeiro você ganha experiência, para depois ganhar dinheiro. Importante. Vai fazer, vai aprender, vai ser apoio de produção, vai ser assistente, colhe em alguém que tem um pouco mais de experiência que você. Não tô falando para você trabalhar de graça o resto da sua vida e só trabalhar de graça, mas esteja disposto e disponível, porque daí de estar disposto é diferente de estar disponível. Sim. Porque a pessoa chega, eu lembro de um episódio num festival enorme que a gente tem aqui na região, lá na região de Campinas, que um diretor técnico estava dando as instruções e uma pessoa, ele perguntou, alguém tem dúvida? A pessoa perguntou, que horas eu vou embora? Ele falou, agora, pode pegar suas coisas e ir. Caraca. Então, assim, ai, Dani, você acabando de falar que, nossa, não, tem que fazer escala e tal, mas quando você está começando, gente, você tem que dar o seu melhor ali, você tem que entender que o evento é isso, mas aí você tem que depois, aos poucos, aprender a ter esse equilíbrio, que é muito o que eu ensino na extensão também. Você tem que pensar como empresa, se você quer ser freelancer, você tem que saber sobre caixa, fluxo, né, entrada, saída, emissão de nota, você tem que ter um controle financeiro ali, não é só saber sobre produção. E assim, dar o seu melhor não só para quem tá começando, se você trabalha nisso, porque como você vai dar pela metade? Não dá. Né? É uma profissão assim, não a palavra não é ingrata, mas assim, é uma profissão que nos consome demais, assim, na entrega. E me entristece muito as pessoas acharem que só porque é evento, qualquer um faz. Qualquer um faz, de qualquer jeito. Perfeito. Qualquer um faz, mas de qualquer jeito. Não vai fazer como tem que ser feito, ou como precisa ser feito, ou como você espera que ele faça. Porque você chamou qualquer um para fazer. E aí, quando você começa, e você já começa achando que você vai chegar com o radinho na orelha dando ordem, você já começou errado. Porque você vai ter um baita de um problema para resolver, você não vai ter resiliência para resolver, você não vai ter segurança para resolver. E entenda, a gente trabalha para o divertimento dos outros. O evento é do cliente. Eu não faço parte dele. Ali, eu não sou público. Essa descrição, esse posicionamento, essa postura faz muita diferença. Eu já vi muito profissional bom
sendo dispensado ou não sendo chamado mais por agência, porque é o cara que fica de, né, brincadeirinha ali, que no meio do evento tá assistindo a palestra e o palestrante comenta alguma coisa, ele ri alto no fundo da sala. Isso eu nunca vou esquecer. Faz muitos anos, mas eu não esqueço. Um produtor parado no fundo, ok, à disposição ele, mas rindo com o que o palestrante tá falando e rindo alto que todo mundo leva para trás. Nossa. Então, assim, falta de postura, o tipo de coisa que, de novo, que deveria ter aprendido, né, em casa, sei lá, ter vindo com isso. E falta, porque vem muito com isso. É evento. É oba-oba, é comida, é viagem, é não sei o quê. E não. E aí a mesma coisa, eu falo um médico, se você chegar numa sala do médico, você chegar lá, você descobrir que dentro da caneca dele não é água, é uísque. Você tem coragem de ser consultado? E por que você entrega a sua vida para um produtor que está ali responsável por um gerador, que deveria estar aterrado e às vezes não está, você vai morrer eletrocutado no evento desse cara? É um cara que está botando metanol na bebida, que está comprando bebida falsificada, você vai nesse evento e o cara está lá tomando um escão e ele é o dono do evento, ele tem 55 mil pessoas na responsabilidade dele e tá tudo bem, ele pode beber porque é um evento. É inadmissível. E aí, haver um amadorismo e uma falta de empatia, amor ao próximo e preocupação com as vidas, tal, que prejudica o mercado num todo. Não à toa, vários festivais, não estou falando que esses festivais estão sendo cancelados por causa disso, mas não à toa, vários festivais estão saindo do calendário. Saiu uma matéria essa semana, acho que 7 ou 8 festivais grandes estão saindo do calendário. Uma porque, assim, realmente tivemos um boom de festivais, toda a questão de economia, a gente sabe que tudo isso impacta, né, na vida das pessoas, mas também tem isso. Festivais sendo feitos por amadores, né? De qualquer jeito e sem pensar nos detalhes. Colocando em risco Exato. tantas vidas, Tantas, né? Não só dos trabalhadores, e quanto tem dos muita coisa que participantes. acontece e que não chega nem ao conhecimento do público. Tem muito evento que tem coisa acontecendo e que não chega ao conhecimento do público. E aí, às vezes, um festival paga pelo outro, né? E, esse festival foi horrível e tal. E até vindo para cá, eu estava conversando com o motorista que muita coisa que está sendo vista hoje nos eventos já acontece há muitos anos. Só que hoje as pessoas filmam e publicam. Sim. E aí, com inteligência artificial, a gente não sabe nem se é verdade ou não. Toma muito tem cuidado, essa gente. ainda. Toma muito cuidado com o que vocês estão consumindo, com o que vocês veem por aí, principalmente com o que vocês compartilham. Então, assim, procure fontes idôneas, fontes sérias, fontes que, como a Bob está sempre divulgando conteúdo, os meus conteúdos, mas vai na fonte mesmo, assim, não compartilha essas fake news, essas coisas. Isso prejudica demais o nosso mercado. Nossa, legal. E compartilha as coisas boas também do mercado, as ações, né? Doação de alimento, igual o pessoal do Festival na Praia lá em Brasília. Vocês têm que ir na próxima tour da produção lá ano que vem. É animal o trabalho dos meninos. Meu, são toneladas e toneladas de alimentos. É o maior evento lixo zero do país. Acho que agora ganharam do mundo mesmo, receberam o selo do maior evento lixo zero do mundo. Eles chegaram, acho que 99% de reciclagem do todo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é um evento que pesa, nossa, tanta coisa, e a maioria das pessoas eu falo, não conheço, não conheço, e aí fica, sabe, eu só conheço o fulano, o ciclano e tal. Gente, abre a caixinha, sabe? Sai de dentro da caixa, sabe? Olha pra fora. Não adianta também você sair da caixa e continuar com a caixa na cabeça. A pessoa tem uma imagem, né, de um passarinho, né, que ele sai da gaiola, mas a gaiola continua na cabeça. Então, é abrir mesmo esse leque de possibilidades. É um mercado incrível, assim, maravilhoso, que eu tenho o maior orgulho, assim, de fazer parte e ser tão responsável por algumas mudanças, sabe? Não, essa é a referência, Dani. E até que você falou qual mensagem você deixaria, e que você disse a resiliência que a gente tem que ter, a estrutura emocional, como a gente já sabe, o nosso mercado, nossa profissão é uma das mais estressantes do mundo, das 10 mais, né? E aí, dito tudo isso, você pendurou a carteira. Sim. E você tirou a capa da Mulher Maravilha, que foi um ato super de coragem, né? Então, para quem não sabe, a Dani, ela sofreu de ansiedade, é isso? Foi. Ansiedade, e ela publicou, ela falou, teve um canal no YouTube, você colocou vídeos, uma série no YouTube, falando sobre isso. E então, eu queria, assim, que a gente começasse a falar um pouquinho disso. Como que você percebeu esses sinais? Qual foi a deixa que você falou agora para mim chega e eu quero expor isso para todo mundo, porque é uma forma até das pessoas entenderem, né? Eu falei, caraca, é verdade. E assim, eu já passei por isso, né? Até dando só um parênteses, porque eu nunca falei disso, mas depois que eu saí do mundo corporativo, eu estava tão focada no meu trabalho que
lendo, assistindo com mais calma, época de pandemia. Falei, cara, é esse burnout, eu tava com esse negócio aqui, ó, é esse nome aqui que eu tava. Então, é uma coisa que eu sei o quão ruim é, mas que, ok, a vida continuou. Então, eu queria que você falasse aqui pra gente também sobre isso. Quando a gente voltou da pandemia, né, em 2022, a gente teve um ano que foi para entregar 3 anos, né? Um ano de evento, mas a gente estava entregando 3, né? Os 2 anteriores e mais aquele ano. E aí foi onde eu tive a úlcera. E aí já foi um baque, já foi um susto. E eu falei, não, agora eu vou parar mesmo. Aí fui seguir, né? Fiquei uns 6 meses em tratamento ainda. Ainda tenho, né, consequências disso em relação à alimentação, uma série de coisas, né? Eu faço alguns exames periódicos. Para evitar de novo, e ela era totalmente nervosa, foi uma gastrite nervosa que começou e que foi avançando para isso. E, pasmem, ela estourou em meio a um evento, eu não fui embora. Eu fiquei vomitando sangue e não fui embora. E entregou o evento. E aí, eu fui e acabei precisando fazer a cirurgia e tal, me afastei, e aí caiu a ficha da questão do corpo, né? E aí, na hora de fazer a virada de chave pra, né, ficar só com os treinamentos e ter uma vida, né, mais tranquila, mais saudável, eu também passei a me dedicar mais à vida pessoal, família, enfim. E aí, vieram outras responsabilidades, né, outras coisas que eu não tinha. E aí, isso também meio que pesou um pouco. Então, eu comecei a ter algumas crises que até então eu não identificava. Eu comecei com muito calor. E aí eu comecei em médico achando que eu estava entrando numa pré-menopausa, porque minha mãe foi muito nova nessa relação com a menopausa, e eu comecei a fazer um monte de exame e comecei a ver coisa hormonal e tal. E aí todos os sintomas que eu tinha ali, eu falava, não, isso aqui deve ser... E nunca, na minha cabeça, eu imaginei que esses sintomas eram sintomas de ansiedade. Nunca. E fui vendo e tomava um ou outro remédio, não sei o quê. E aí eu tive outra crise, aí depois eu tive outra crise, aí eu tive uma crise muito forte. Eu tive uma crise, assim, muito forte na casa da produção, de um dia para o outro, na véspera do meu aniversário, porque a casa da produção é no meu aniversário. E ali me deu estalo. Eu falei, isso aqui não tá normal. E é uma sensação de que, assim, vai dar tudo errado, que alguém vai morrer, é um excesso de futuro. E a gente que trabalha com eventos, a gente vive no futuro, porque a gente planeja eventos lá na frente. E ali foi o ponto de alerta, mas deixei passar. E aí fui levando. Aí continuei investigando, fazendo alguns exames, e aí veio o diagnóstico. E aí o médico me deu um remédio muito forte, que quando eu tomei, eu fiquei parecendo uma boba, falando em câmera lenta, a língua até enrolava, assim. Eu falei, eu não vou tomar isso aqui. E não voltei mais no médico e não tomei. E aí, não, porque eu ficava muito apática, não sei o quê. E libido não é só relacionado ao sexual, né? O libido é de você estar vivo ali, de você querer ter vontade de sair, fazer as coisas. Então, assim, tira a tua libido e você fica apático. Você não quer brigar nem no trânsito. Tipo, alguém te fecha, você fala, vai com Deus. Tipo assim, é ridículo. Fala, não, essa não sou eu, não dá certo, não. Também não vamos exagerar, né? Exato. Eu poderia ter voltado no médico e pedido para ele reduzir a dose. Acho que ele deu uma dose grande porque viu o tamanho da cavala, né? Aí falou, deixa eu derrubar essa mulher aqui. E eu escondi isso de todo mundo, da família, dos amigos e tal, e fiquei na minha. Até que eu tive uma outra crise, que daí foi muito feia, que daí foi a gota d'água. Aí foi problema na vida pessoal, no trabalho, com amigos, tudo. Aí foi, assim, foi muito difícil. Foi um fundo do poço, assim, mas eu descobri que no fundo do poço tem uma mola. Então, a gente pega e acha ela ali, dá uma forçadinha e volta. Mas foi muito com isso, desses sintomas desse tipo. E aí, a falta de ar, a arritmia cardíaca, aquela coisa toda. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso olhar para isso. E quando veio o diagnóstico, foi uma coisa assim que, né, e eu já estava há um tempo muito estressada com esse negócio de rede social. E isso era uma coisa que, mas assim, para mim, o ponto crucial que eu olhei, eu falei assim, não. Agora deu. Foi quando eu atrasei as aulas da primeira turma da extensão universitária. Eu não conseguia produzir conteúdo. Uma coisa que eu adoro. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro sentar, gravar, não sei o quê. Você fala pra mim gravar, fala pra eu palestrar, não sei o quê. Vocês sabem, vocês acompanham. Não, você ama. Eu chego aqui, eu troco ideia. Eu parava na frente do computador. Eu ligava o REC, assim, porque daí eu fazia no Zoom. Não. Aí eu marcava a aula ao vivo. Eu falava, vou marcar ao vivo. Porque daí eu vou me comprometer com a galera. Eu não fazia.
gente, não tô Nossa, bem, não vou Dani. fazer. Foram uns 2 meses, a galera acompanhou, foram super parceiros, assim, super entenderam. Foi maravilhosa depois da nossa formatura, que todo mundo tava lá, foi muito legal, foi muito acolhedor. E foi isso, assim, pra mim, o estopim foi isso. Dani Martins travou pra gravar conteúdo. Dani Martins não conseguia expor o conhecimento que tem. Aí foi o ápice, assim, de eu olhar e falar assim, opa, peraí. E aí, voltei nos médicos, tudo, mas não tomo medicação, não tomo. Uhum. Eu precisei tomar em uma outra crise que eu tive. Tenho ele lá, mas me recuso totalmente. Hoje eu já fazia, né? Mas eu passei a fazer mais, né? A parte de meditação, a parte Olha da só. respiração, que eu trabalho muito bem. O exercício físico, que é diário, que, nossa, ajuda pra caramba. Uhum. A alimentação também muda. Dormir, nossa, eu pra dormir, assim, todo mundo fala, como assim? Eu durmo muito Nossa, eu bem. também. Eu durmo muito É só bem. Eu falar que vai durmo dormir. de derreter, Eu de não. derreter. Então, isso pra mim tava sendo difícil, porque eu tava com dificuldade pra dormir e tudo. Então, você passar a educar o seu sono, né? Então, tirar o celular antes, não sei o quê. Eu comprei um despertadorzinho no cabelô mesmo, assim, não deixo mais o celular pra despertar, que senão é fácil da gente Aham. passar a mão ali. Então, você vai mudando os hábitos, você vai criando outras coisas, olhando para as possibilidades e se cuidando. E o mais importante, essa vulnerabilidade de chegar e ir à frente das câmeras, gravar os conteúdos lá com o Edu, enfim, com as meninas da Aliento, com o Alan Castro, e mostrar que sim, eu tive, né? Aí agora hoje saiu o relatório lá de pré-burnout, que se eu não parar e não sei o quê, estou me dando 10 dias de férias em novembro agora, tá mereço, certo. depois de sei lá quantos Uhum. anos, não lembro quando foi a última vez que eu peguei, assim, para ficar fora sozinha e descansar 10 dias, mas é muito importante a gente ouvir e entender esses sinais. E até o Murilo Gun, ele tem a peça dele, né, o Fé no Flow, participei agora também do Ponto Cego, ele fala, antes do burnout vem o burn-in. Então, você sabe, eu aposto que tem gente que tá assistindo aqui que fala, eu tô assim. E aí vem aquela preocupação, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho quanto para pagar, mas eu não posso perder meu trabalho, mas eu tenho que fazer, se eu não fizer o cliente me mata, e não sei o quê. Você vai morrer de qualquer jeito. Essa semana morreu mais um produtor de AVC, É mesmo? mais um ontem. Ah. Então, assim, tá difícil, gente, tá difícil. Se Não, vocês não se Não, o cuidarem... corpo dá sinais, né? O corpo grita, não tem mais... Eu tenho Não. o livro O Corpo Fala, o É, corpo grita, e ele as pessoas grita, é estão ignorando verdade. os sinais. Dani, mas evento é assim, tem que ser assim, mas qual que é a compensação que você dá pro seu corpo? Tenta equilibrar. Então, assim, eu falo em lugar de fala E se mesmo. cuidar, né, gente? Sim, comida, tudo bem que há correria, não sei o que, mas dá um jeito, gente. Tudo isso que você devolve pra mim como desculpa é muleta pra não fazer, porque Sim. você não tá na consciência ainda de fazer e vai fazer na hora que doer. É a mesma coisa o cliente, que a gente fala, né? O cliente, como convencer o cliente de deixar, né, ter mais de um produtor para poder ter escala, né? Mostra no bolso dele que se acontecer alguma coisa com esse produtor, quanto que vai custar, porque o cliente tem o coração no bolso. Uhum. Infelizmente, a maioria. Né? A maioria trabalha com budget e olha ali. Então, apresenta números, devolve cases para ele. Porque é humanamente impossível, por exemplo, o pessoal na house ficar num ensaio virado de madrugada e querer que o cara tá acordado 8 horas, 7 horas da manhã, 6 da manhã. E às vezes sem comida, né? Sem comida. Água, café. Chega a ser desumano em alguns casos. Sim. É desumano, é insalubre. Então, assim, nós precisamos fazer com que isso mude, porque é muito fácil reclamar e apontar o dedo pro outro. Mas quando eu aponto o dedo pro outro, quantos tem virado para mim? Vários. Então, faz o seu. O Murilo fala muito isso. Faz o teu. Faz o teu. Se fizer o seu, você já tá fazendo muito mais que a maioria das pessoas, né? Sim. E eu falei... Pra você, né? Por você. Sim, e eu falei até lá no Meet Café, eu também trouxe uma frase que é da Isabela Camargo, até encontrei com ela no show do Danny Black ontem. Que legal. E aí ela pegou e falou, ela trouxe uma frase outro dia que foi assim, não reclame da escolha que você fez. Você escolheu trabalhar com eventos, você escolheu estar ali. Então dê conta. E tem que se cuidar, né? Exatamente. Cuida, não reclame da escolha que você fez. Você fez a escolha, então você faz a escolha e segue o jogo. A mesma coisa. Resolvi trabalhar com eventos, você freela. Então pense como empresa. E aí a gente vai aprendendo, né? E ao longo desses anos ministrando e trabalhando com eventos, é muito... É claro para mim, assim, não é uma clarividência de previsão, né? De coisa futurística. É uma clarividência de experiência mesmo, assim, que eu falo com muita segurança e muita tranquilidade. Eu acho que a rede, não a rede de apoio, mas a rede que trabalha
ao redor é Uhum. importante. Super importante. Então, uma né? coisa que a gente sempre fala lá, uma fala, ai, hoje eu não tô bem, mas preciso, gente, a gente dá um jeito. Essa é a frase que a gente mais fala, a gente dá um jeito. Uhum. O importante é você se olhar, então, exercício físico, que a gente fala bastante, né? Pô, Uhum. tem que fazer exercício, meditar é o meu sonho. Tá na minha listinha que era do Eu ano tento. novo, né? A Su faz, assim, os minutinhos dela. Mas eu ainda não, mas eu vou fazer, tá na minha Inquietos lista. também meditam. Tânia Mujica. O Murilo aprendeu a meditar É? com ela. Inquietos também meditam. Uhum. Anotado. Cara, porque é verdade, a gente precisa ter esses momentos. Putz, preguiça de fazer exercício. Gente, exercício não é só pro corpo, ele é pra mente. Uhum. E ele acelera vários outros hormônios no seu corpo que você precisa, Uhum. né? Então, eu acho que o cuidado de quem tá ao redor também, Sim. pra esse olhar. Uhum. Tipo, por que que também nunca ninguém olhou pra você e falou, Dani, para, Sossega calma, um pouquinho. sossega. É. A gente vai dar conta. É. Então, acho que é importante também isso no dia a dia, né? Sim, ter tirado a capa da Mulher Maravilha me colocou nesse lugar. Hoje eu tenho muito mais rede de apoio, ter colocado isso, porque era sempre assim, manda pra Dani, ela É. mata no peito, ela resolve, não sei o que, porque é grandona, não sei o que, aquela coisa, né? A mulher forte, a pessoa que faz, resolve, acontece. Eu tenho um nível de autocobrança muito grande, isso saiu no meu relatório psicológico hoje, nível de autocobrança extrema, a doutora colocou. E eu falei, nossa, ela percebeu até isso, imagina, né? Então, tipo assim, e aí, quando você olha pra isso, né, essa força toda, né, uma hora, né, você cansa de ser, né, você quer ser cuidada também, você também precisa de apoio e, tipo, erguer a mão, hello, Uhum. help me, É isso né, aí. então a gente... Erguer a mão é super importante. Super, e as pessoas têm medo, têm vergonha, e é muito isso, até as meninas da Aliento que fazem, né, o acolhimento psicológico, elas Muito disseram, legal. é maravilhoso, são maravilhosas, chama Uhum. elas para vir bater um papo, Sim. porque é necessário. Elas trazem um número que quando as pessoas chegam lá, né, a maioria das pessoas que chegam para procurar, porque o contratante contrata para o público para fazer, Sim. isso é SG, legal, alguns realmente têm essa consideração, mas alguns não. E aí quando o cara coloca, ele fala que é para o público, mas a maioria que busca é quem tá trabalhando. Achei o máximo isso, sabia? É quem tá trabalhando, então elas acham. E aí chega a pessoa com rádio e fica, mas o que que tem aqui? Não sei o quê. Porque tá num cargo de líder ali e não quer se sentir inferior. Ele acha que ele tem que estar sempre bom. Por isso que eu fiz essa brincadeira de tirar a capa da Mulher Maravilha, né? De mostrar essa vulnerabilidade mesmo, de falar, gente, ó, deu ruim, preciso me cuidar, preciso. E alertando todos vocês de que isso realmente é extremamente importante, né? Mas tô bem, não tô medicada, não preciso, graças a Deus, tranquila. Tô conseguindo Importante controlar. Que você viu a tempo, Sim. tá se cuidando. Uhum. E você tem muitos projetos aí pela frente. E recalculando a rota, né? Recalculando e inclusive a a casa rota. da produção vai ser sobre Isso. descompressão. Falaremos sobre descompressão lá Era na casa aqui da a produção. nossa Próxima última pergunta. Ai, gente, 1 hora já. Eu falo pra caramba. Não, mas é assim que é bom. E aí, então, a Dani tem tudo isso que ela contou e ela tem a casa de produção, a casa da produção. Uhum. E aí vai ser a última? Exatamente. Quem viu eu postando lá falando que vai ser a nossa última edição da Casa da Produção, ficou de cabelo em pé. Vai ser a terceira e última edição, por alguns motivos, né? Tá. Recalculando rotas. Eu sempre faço no meu aniversário. Então, agora eu quero curtir o meu aniversário. Tá certo. Então, assim, né, a primeira edição eu fiz o Festival 40 uma semana depois, eu não fiz junto, assim. E aí, depois, já no outro ano, eu acabei comemorando meu aniversário junto. E esse ano vou fazer isso de novo, né, o ano que vem, né, 2026. Mas tem alguns motivos, né? Janeiro, é mês de férias, então algumas pessoas que eu gostaria que estivessem ali também não estão. E a gente vai pensar em novos formatos para esse projeto. Legal. Então, não faremos mais em Tapecerica, não vai ser mais esse formato realmente de casa. E ficou pequena. A casa hoje a gente consegue colocar 30 pessoas para morar comigo, que é isso, as pessoas vivem ali. O foco da Casa da Produção é falar sobre a experiência do cliente e as pessoas vivem a experiência do cliente. Então, tem gente que quer se inscrever e fica assim, Dani, mas quais são os tópicos? Não tem tópicos. O que vai acontecer? Não sei. Quem que vai palestrar? A gente vai divulgando aos poucos e talvez apareçam uns lá de surpresa. Então, é nesse sentido. Mas não sei. E aí
as pessoas são surpreendidas. Porque esse é o foco, né? O produtor viver a experiência do cliente para que ele possa levar isso para os clientes dele. Se for para chegar lá e eu ficar falando, não adianta. Então, eu coloco as pessoas já numa experiência diferenciada, que são 30 pessoas que moram 3 dias comigo nessa casa, que é uma mansão no topo da serra, em Itapecerica ali da Serra. E eu quero trazer uma proposta diferente, até porque ficou pequena, a gente não tem mais lugar para hospedagem. Então, tipo, meses antes já dá sold out, a gente só tem vaga para visitante, que a pessoa passa o dia. E aí, levar esse formato para outras, tipo, sei lá, chalé da produção, alguma coisa desse tipo, ainda a gente tá definindo. E essa vai vir com esse foco realmente da descompressão. Quem reparou lá nas redes sociais ou vai reparar, nosso teto quebrou. Né? Eu vi então isso. tá rachadinho lá nosso teto e tem a historinha. A primeira vez que você postou isso, eu falei, gente, o que ela tá aprontando que o teto quebrou? E não sei se vocês perceberam, mas a credencial mais parece uma corda no pescoço do que uma credencial. Então é para trazer para essa reflexão mesmo. As experiências, né, as vivências de todo mundo ali vai ser nesse formato de descompressão, né? E também, óbvio, são experiências que vocês precisam e podem e devem levar para os clientes de vocês, porque também a gente entende que não somos os únicos, não é privilégio da área da produção tá com burnout, tá com problemas de saúde mental. Isso está acontecendo com todas as pessoas que trabalham no mundo que a gente está vivendo, né? Então, são já experiências, atividades que acontecem pensando nesse momento de descompressão, enfim. Assim como o Oasis também aborda essa questão do cuidado, né? Sim. E nesse sentido, assim. Então, a Casa da Produção, 23, 24 e 25 de janeiro de 2026, em Itapecerica da Serra. Estaremos lá, com Boa. certeza. Com certeza. Ai, muito bom, gente. E Rendeu, agora? hein? Muito tempo. E tinha mais coisa. Faz 2 partes. A gente Parte vai 1 ter e que parte 2. teremos que fazer. Eu já tive convidado, assim, de ter que dividir. Tive que fazer Cara, parte 1 muito e parte 2. bom, porque tinha muita coisa pra falar. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Sei que você tá aí na correria, Uhum. mesmo off Uhum. das redes sociais, a Dani não para. Ela tá mesmo. em todo lugar o tempo todo. Uhum. Então, obrigada aí por você Uhum. deixar esse espaço na agenda aí pra gente. De Ah, verdade. Sabe? Você sabe que a Bop inteira é sua fã, né? Então, As mini Danis Boppers. as É, mini né? Dani, somos todas Boppers. mini Dani. Todas, né? E o Fábio, né? Tem que ter E uma o energia Fábio, masculina é aí no verdade. meio pra equilibrar. O Fábio tem que ter o mini Dani. Por isso que o mini Dani ficou, né? O Iá, então ficou ali Tá certo. nos dois. Mas eu que agradeço, parabenizar pelo projeto. Eu sei que isso aqui não é fácil, já passei por todas as iniciativas, o Meet Café. Essa é uma missão árdua, né? De levar Sim. esse conhecimento para o mercado. E não perde isso, não. Deixa as boppers sempre atentas, capacitadas, Sim, né? Valoriza sim. bastante esse time. Por mais que amanhã ou depois você possa não tê-las ali, mas você sabe que você colocou profissionais incríveis no mercado, você contribuiu para isso, né, gente? E você ajudou muito também. Obrigada. Obrigada, Eu que Dani, por agradeço. Obrigada, Dani, Su. essa caneca é pra você, Oba! de presente. Pra Adoro. você lembrar aqui do nosso papo. Aham. A gente tá na Crosshost, como a Dani falou, Sim. ela já fez aqui. Aliás, eu conheci a Dani. Eu já Aqui. conhecia, né? Claro, já acompanhava. Uhum. Mas eu conheci ela presencialmente, pessoalmente aqui. Foi. Foi no nosso primeiro podcast. Quando a gente fez a nossa primeira gravação, que eu tava nervosa. Ainda fico, né? Porque isso aqui não é meu lugar de fala. Seu habitat natural. Não é meu habitat natural. Uhum. Mas eu tava morrendo dela lá falando no estúdio aqui de cima. É Verdade, eu tava aqui Foi, também. você veio, Eu aham, assisti ela você na tela assistiu a aqui aula. embaixo, é Aham, verdade. foi. Ai, na TV. Aham. Demorei, Aí mas ela, lembrei. fica tranquila, falou pra mim, me acalmou. Falei, então tá bom. Eu falei, então vamos marcar. Olha, Ah. a gente tá no 20º e lá vai cacetada de episódio. Uhum. Demorou Olha, tudo olha só. isso. Tudo isso, até bater as agendas, É. foi e voltou. Mas deu, tá vendo? Acontece vendo? na hora que tem que acontecer. isso, Tanto gente. assunto, tanta coisa boa Não que é? aconteceu hoje, né? Então, Não é? no momento certo mesmo. Obrigada, viu, meninas? Adoro Obrigada vocês. a você. E- A gente também, de verdade. Ah, com Crosshost, certeza. obrigada. Estamos aqui mais uma vez. Venham conhecer se vocês não conhecem. Dani, redes sociais, do que você quiser divulgar. Uhum. Quais são? @Casa da Produção e @esp_educacão, né? Do Cacau, né? Lá no final sem cedilha e sem acento. Então, os dois vocês vão achar no Instagram e no LinkedIn. Boa. Boa. E a nossa rede social, Su? Bop Comunicação Integrada. Achem a gente no Instagram, tem o YouTube também e o site. E tem no LinkedIn E o também. LinkedIn, claro. E o nosso site qual é? Fala aí, Iva. Eu deixo com você. É uma brincadeira, É uma brincadeira interna. Bop.expert, tá? Logo a gente vai estar de site novo, né, Su? Sim.
Vai sair um site, galera. Espera que tá chegando. Não dá tempo, gente. Então a gente tá tentando. Sai. Gente, obrigada e até o próximo episódio, hein? Valeu, vamos, Valeu, produção! Vamos, produção!